Quero convidar você ainda em pé a abrir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 15, e acompanhar a leitura que eu farei desses versículos. Filipenses 2, 12 a 15. Filipenses capítulo 2, versículos 12 até o versículo 15. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Podem se assentar. Esse texto nos conduz hoje, pela manhã, na nossa reflexão, nosso tempo devocional. E ele traz algumas coisas muito interessantes. Aliás, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito rica, eu particularmente aprecio muito. Mas aqui, especificamente nesse trecho, ele fala sobre algo interessante. Ele fala no versículo 12, ainda no finalzinho, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e temor. E eu fiquei pensando, se nós podemos desenvolver, por uma questão lógica, é porque existe uma fé mal desenvolvida. Se existe uma recomendação, desenvolva a fé, é porque é possível ter uma fé mal desenvolvida. Eu lembro quando eu estava na escola ali, oitava série, hoje 9º ano, né? A gente falava sobre os países subdesenvolvidos, né? O Brasil era um país subdesenvolvido, os países de terceiro mundo. Aí eles viram que esse nome ficou feio. Ficou feio porque dizia que a gente era subdesenvolvido, né? Dava uma expressão negativa. Aí fizeram um eufemismo, né? Um disfarce, que a gente agora é chamado de país em desenvolvimento. Nós somos chamados em desenvolvimento. E usando aí esse paralelo dessas classificações dos países, acho que a nossa fé ela pode ser sim subdesenvolvida, e eu acho que faz sentido a gente falar dela dessa forma, de maneira pejorativa. Porque a gente deve olhar para uma fé subdesenvolvida e ficar incomodado com ela. Uma fé subdesenvolvida não é uma fé em desenvolvimento. Uma fé em desenvolvimento é uma fé desenvolvida. Aqueles que estão desenvolvendo a sua fé já provam de uma fé desenvolvida, porque só uma fé desenvolvida é que busca mais desenvolvimento ainda. Mas então é possível nós caminharmos em uma fé subdesenvolvida, mal desenvolvida ou não desenvolvida, imatura, uma fé rasa, uma fé de senso comum, uma fé pequena, ou uma fé superficial que vive talvez de um impacto temporal, uma vez que você ouviu do Evangelho e aquilo impactou a sua vida, e você fica vivendo aquele evento histórico e não passa a desenvolver a sua fé. Mas Paulo aqui chama os filipenses e também nos chama a nós caminharmos em desenvolvimento da nossa fé. E ele usa isso de uma forma que deixa muito claro que essa é uma tarefa nossa. Desenvolvei. Ele não diz, sejam desenvolvidos na fé, ele diz, desenvolvei. Tomai a frente nisso, né? Haja em prol disso. A gente às vezes tem alguma crise em relação a isso, porque a gente crê fielmente na soberania de Deus, mas a doutrina da soberania ela não anula a responsabilidade humana. Ela não coloca nada nas mãos do homem, no sentido de que dependem totalmente dele, mas ela não anula o fato de que o homem é habilitado por Deus a tomar iniciativa em muitas situações. E uma delas é o desenvolvimento da sua fé. Nós somos chamados, então, a tomar a atitude de desenvolver a nossa fé. Mas como que a gente faz isso? Como que desenvolve a fé? Qual que é o parâmetro de desenvolvimento da fé? Será que quando a gente vem à igreja, a gente está desenvolvendo a fé? Para alguns sim, para muitos não. Tem muitas pessoas que vão frequentar muito tempo a igreja, fim de semana após fim de semana, e ainda atividades semanais, e vão continuar com a fé subdesenvolvida. Porque só estar aqui não desenvolve a nossa fé. Muitos vão inclusive desenvolver conhecimento teológico, talvez até se formar numa faculdade de teologia, e ainda assim provar de uma fé subdesenvolvida.
Porque o desenvolvimento da fé não se baseia naquilo que a gente pode fazer. Olha só que curioso. Embora ela seja, então, um exercício contínuo, necessariamente contínuo da vida do homem, e pessoal, ela não é um exercício que depende da nossa força. Então, primeiro, o texto fala para a gente que ele é um exercício pessoal, mas não individual. Quando Paulo escreve, ele escreve aos amados meus, né? Ele se refere ao plural, ele fala à igreja toda. O desenvolvimento da fé precisa ser uma busca do corpo, precisa ser um desejo em comum, partilhado por todo o corpo de Cristo. Todos nós precisamos e devemos buscar o desenvolvimento da nossa fé como corpo de Cristo. E como que eu faço isso? Eu não posso ir lá, né, e obrigar você a se desenvolver na fé porque eu estou me desenvolvendo na fé. Mas eu posso ser um encorajador, eu posso ser um facilitador, eu posso ser alguém que te ajuda e posso ser ensinado por vocês. Posso ser ajudado por vocês para que a minha fé se desenvolva. No ambiente da igreja nós encontramos o suporte, o apoio para o desenvolvimento da fé. Então, ainda que ela seja uma atitude pessoal, ela não é um exercício individual. Ela é um exercício do corpo de Cristo. E ainda que ela exija uma disciplina pessoal, um desejo pessoal, um compromisso pessoal, ela não depende do conhecimento do homem. É por isso que tem muita gente que conhece e não sabe de nada, né? Sabe muito, sabe recitar versículos, sabe dar respostas boas, prontas sobre a Bíblia quando você faz, mas você vê que aquilo não surte efeito profundo, porque falta o verdadeiro desenvolvimento da fé. Porque ela não está baseada em conhecimento humano, mas no conhecimento de Deus. Desenvolver a fé, então, é sim saber sobre a Bíblia, mas debaixo do conhecimento de Deus. Porque o desenvolvimento da fé é baseado em relacionamento e no relacionamento com Deus. Então nós precisamos buscar, sim, esse desenvolvimento da fé debaixo daquilo que é a relação com Deus. O Senhor não nos chama para sermos profundos conhecedores simplesmente da palavra, mas conhecedores de Deus, que nos mostra pela sua palavra quem Ele é. Ele não nos chama para sermos frequentadores de culto, mas nos chama para sermos fiéis habitantes do templo de Deus, né, da casa de Deus, como resposta daquela vida que nós já levamos com Ele a cada um dos nossos dias. Da busca que nós fazemos incessantemente pela sua presença. E embora nós possamos fazer então tudo isso, desenvolver a nossa fé, buscar a presença do Senhor, buscar o conhecimento de Deus, isso não deve servir para nós de uma desculpa arrogante, uma desculpa para termos um senso falso de independência ou de exercermos autoritarismo sobre o outro, porque nós sabemos muito, ou porque sentimos que a nossa fé é desenvolvida. Aliás, aqueles que têm um bom desenvolvimento da fé, desenvolvem com ela a humildade. Se nós voltarmos um pouquinho aí, nesse mesmo capítulo, Paulo já fala sobre o exercício da humildade espelhado em Cristo Jesus. Lá a partir do versículo 5, ele vai dizer, né, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. E ele segue aí falando então a respeito desse desprendimento de Cristo. A profundidade da fé, o profundo conhecimento de Cristo, e eu creio que você concorda comigo que ninguém conhece mais a Deus do que o próprio Filho de Deus, que também é Deus, e ele mesmo não trouxe para si um papel de exaltação, mas de humilhação. O exercício da fé, de desenvolvimento da fé, leva-nos a uma humildade diante dos outros, diante de Deus, e não um autoritarismo, uma arrogância. Tem muita gente que conhece muito para humilhar os outros, tem muita gente que busca muito conhecimento para exercer uma autoridade abusiva sobre o outro. Muitos usam de uma prerrogativa de uma fé desenvolvida, de uma maturidade cristã, simplesmente para sobrepor alguém ou outras pessoas. Mas não é isso. A fé deve nos levar a um reconhecimento de humildade. Veja o que ele diz lá no texto que nós lemos, que no versículo 12, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Esse temor e tremor é justamente uma lembrança contínua de que nós não somos nada. E que se nós estamos desenvolvendo a nossa fé e crescendo, é graça de Deus sobre nós. Se a gente sabe mais um pouco hoje do que sabíamos antes, graças a Deus por isso. Devemos viver debaixo do temor de Deus e em submissão ao conhecimento que Ele nos oferece.
Mas ele diz mais a respeito de como que essa fé é desenvolvida em nós. Ele diz que, ainda que nós tenhamos que desenvolver a nossa fé como uma atitude disciplinada, como uma iniciativa pessoal, ele diz que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então a vontade de desenvolver vem de Deus. E a possibilidade de desenvolvimento da fé também vem de Deus. As ferramentas para desenvolvermos a nossa fé estão na presença de Deus, nas mãos do Senhor. Então qualquer coisa que nós queremos fazer em prol do desenvolvimento da nossa fé, não é para alcançar Deus, mas nós buscamos a sua presença para alcançarmos o desenvolvimento da fé. É diferente. Muitas vezes a gente quer fazer isso para ter uma sensação que estamos mais perto de Deus, mas é estando mais perto de Deus que nós desenvolvemos a nossa fé. Então não é pelo muito fazer que nós vamos convencer a Deus que a nossa fé está desenvolvida, mas é pelo ser, pelo estar na presença de Deus, é que Ele desenvolverá a nossa fé. E vai despertar em nós tanto o querer desenvolver, quanto realizar esse desenvolvimento da fé no coração de cada um de nós. E é por isso que nós devemos buscar então no Senhor. E Ele diz como? Como que a gente faz isso? Sem murmuração e sem contenda. Murmuração, reclamação, ingratidão é resposta de quem não tem a fé desenvolvida. Se você é um reclamão, ou se você conhece alguém reclamão aí, uma bandeira vermelha, né? Essa pessoa provavelmente está precisando desenvolver a sua fé. Precisa iniciar uma caminhada de desenvolvimento da sua fé. Talvez eu e você estejamos muito murmuradores, e quem reclama muito, briga muito. É automático, pessoas reclamonas são pessoas briguentas. Está associado os dois comportamentos. E esses dois comportamentos estão totalmente atrelados a pessoas com fé subdesenvolvida, com fé enfraquecida. Pare de reclamar hoje, desenvolva a sua fé, sem murmuração e sem contenda. Não carregue em si, então, registros de pessoas não desenvolvidas na sua fé, mas carregue consigo a verdade, a sinceridade, que é o que ele fala ali já no versículo 15, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus indesculpáveis no meio de uma geração corrupta. Se o registro daqueles que não têm a fé desenvolvida ou da fé subdesenvolvida é a murmuração e a contenda, a briga e a reclamação, aqueles que têm a fé desenvolvida andam na sinceridade, na verdade, porque conhecem a verdade do Evangelho e se tornam irrepreensíveis. Isso parece um desafio inalcançável, não é verdade? Como é que se torna irrepreensível? Como que alguém olha para a sua vida e não tem nada para corrigir em você? Parece algo realmente muito difícil de alcançar. Mas o ser irrepreensível não implica em simplesmente não errar nunca, mas é que mesmo no erro, somos corrigíveis e o nosso coração é ensinado e ensinável por Cristo, na sua palavra. Porque nós carregamos a verdade. Sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta. Há um objetivo para isso também. O desenvolver a salvação não traz só benefícios para nós, mas ele deve trazer luz aonde nós estamos. Nós devemos fazer diferença onde nós estamos pelo desenvolvimento da nossa fé. A fé desenvolvida impacta a nossa geração. Impacta os lugares onde nós estamos. Começa impactando dentro dos nossos lares, impacta dentro da nossa igreja, impacta o nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio social. A fé desenvolvida leva a verdade, a sinceridade, leva a paz que só o Evangelho de Cristo pode oferecer aonde nós estivermos. Pessoas com fé desenvolvida são como os luzeiros no mundo, que é isso que o texto diz, como estrelas, como um sol que brilha onde está. Um luzeiro é isso. Um luzeiro é uma estrela brilhante, fortemente brilhante. O sol, o nosso sol é um luzeiro, é uma estrela que brilha fortemente. Difícil de ser ignorado, não é verdade? Todos os dias ele nos lembra da sua presença, pela sua grande luz. Aqueles que andam uma fé desenvolvida são grande luz aonde estão. E não podem ser ignorados, não por causa de si, mas por causa daquilo que carregam em si. Uma fé desenvolvida em Cristo Jesus, com o verdadeiro evangelho, com sinceridade, com verdade, sem murmuração e contenda, crendo que é o Senhor que efetua e que realiza em nós esse desenvolvimento, crendo que também nós devemos fazer isso com temor e tremor, porque o desenvolvimento de fé nos leva a uma caminhada de humildade e serviço àqueles que estão à nossa volta e serviço ao nosso Deus. A mensagem dessa manhã nos convida então a desenvolvermos a nossa salvação.
não seja desenvolvido no caminho para a igreja, não seja desenvolvido em ler muitas coisas simplesmente, mas seja desenvolvido na sua fé, que é muito mais profundo do que qualquer uma dessas coisas que eu citei. Desenvolva a sua fé. Peça ao Senhor, Ele vai te dar o querer pelo desenvolvimento da fé, e Ele mesmo vai realizar o desenvolvimento da fé na minha e na sua vida. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa verdade, e também pedindo a Ele a direção sobre o tempo de escola bíblica. Vamos orar. Bendito Deus, nós viemos a Ti mais uma vez, certos, ó Deus, de que o Senhor nos ouve e certos também de que o Senhor falou conosco nessa hora, pela Sua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a desenvolvermos a nossa salvação em Ti, a buscarmos o desenvolvimento da fé com profundidade e verdade, entendendo que isso é um movimento que nós temos responsabilidade de fazer, mas que somente no Senhor nós podemos fazê-lo. Porque é o Senhor que desenvolve em nós o desejo pela mudança, pelo desenvolvimento. E é o Senhor quem realiza em nós o desenvolvimento da nossa fé. Por isso, ó Deus, nós viemos a Ti buscando a Sua presença, é o que podemos fazer. Nos submetermos ao Senhor e à Sua palavra. Que ao lermos a Sua palavra, Pai querido, possamos então inclinar o nosso coração diante das verdades que ali contém. Que nós possamos humilhar a nossa inteligência debaixo da verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. Que nós possamos buscar, ó Deus, andar nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós, e não naqueles que nós pensamos ser o ideal para nós. E que ao desenvolvermos, façamos isso, Pai querido, com humildade, com temor no Senhor. Que nós possamos fazer isso também, ó Deus querido, sem murmuração, sem contenda, que são registros de fé subdesenvolvida. Que nós possamos então, através disso, desenvolvendo a nossa fé, sermos irrepreensíveis e sinceros, iluminando a vida das pessoas ao nosso redor. No meio da nossa geração, uma geração pervertida, perdida, que carece tanto do Evangelho. Mas talvez nós estamos ainda muito inseridos no meio dessa geração pervertida e deveríamos estar mais inseridos no meio da fé que se desenvolve constantemente. Então trabalhe em nós, para que nós possamos desenvolver verdadeiramente a nossa fé, nos desvencilhando das coisas mundanas, do pecado, daquilo que é maldoso, daquilo que aparenta o mal, para que nós possamos abraçar a verdadeira fé em Cristo Jesus e viver pelo trilho do Evangelho, Pai querido, em todas as coisas. Nos ajuda como Igreja de Cristo, como corpo de Deus, sabendo que, Pai querido, nós fazemos isso também em conjunto, como família da fé, buscando a Deus o desenvolvimento da nossa fé, para que sejamos notados pelo mundo, não por causa do nosso rosto, das nossas características, mas pela luz de Deus que brilha em nós. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, perdoa os nossos pecados, guarda nossa mente e nosso coração. E nos abençoa logo mais no tempo de escola bíblica, nos ensina, continua ministrando nas nossas vidas. Abençoa cada professor, cada um que vai conduzir as aulas, que sejam usados, ó Deus querido, pelo Senhor, para abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre.